E aí, tudo bem? O que você faz no horário de almoço? Ou no fim do dia, à noite, final de semana? Que tal fazer igual eu, que estou construindo um ukulele? É isso aí, é o Luthieria de Pobre, no ar. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma cravelha, tá? É como se fosse uma tarraxa, só que ela é feita de madeira. Então, para quem está querendo economizar, você não vai precisar comprar, gastar R$40 comprando uma tarraxa, né? Então a ideia é você ter um pedaço de madeira, vou fazer aqui um desenho. Então é uma madeira, você tem um furo, que é um furo cônico, né, nesse formato de cone. Aqui eu desenhei um corte lateral, tá? Mas imagine que é um furo que ele começa largo e vai ficando mais fino, né? E vem uma outra peça no mesmo formato, então é macho e fêmea, né? Então uma outra peça no mesmo formato e encaixa aqui. Então ela trava por fricção, tá? Como que a gente faz isso? Como que a gente faz um furo cônico? Tá? Para fazer isso, né, eu tentei várias técnicas até eu achar a solução que hoje eu uso para os meus instrumentos. Tá? A primeira coisa que eu tentei foi fazer um torno. Então esse aqui é um motor que eu usei para o meu primeiro torno. É um motor de HD de computador, né? No caso eu estava testando ele como esmeril. Então eu desmontei, abri ele, estava só com uma lixa ali no disco. E daí depois eu juntei dois motores de HD, né? Coloquei uma barra roscada travando um com o outro e virou essa beleza aí, né? Só que eu esqueci, né, de travar direitinho a madeira, né? Ela não estava muito bem presa e logo ela estourou, né? Arrebentou o eixo do motor de HD e eu perdi todo o trabalho. Tá, isso aqui foi um resultado do torno, né? O que eu consegui tornear foi um cabo de vassoura. Eu estava começando a fazer uma peça cônica e quebrou. Eu não tinha nem ideia de como que eu ia fazer um furo cônico ainda. Estava preocupado com a peça. E obviamente foi um tremendo de um fracasso. Tá? O próprio torno, eu tinha feito um mini torno, né, com um motor de HD, né, de computador. E ele gira bem rápido, até que daria certo se eu tivesse travado direito, né? A peça começou a girar muito rápido, de repente deu uma soltadinha, travou, quebrou o eixo do torno. Tá? Então isso aqui foi descartado. Próxima tentativa foi tentar fazer uma pequena peça, né, usando o mandril da furadeira. Eu consegui até tirar, né, essa aqui é a altura do mandril, peguei a peça, fui forçando o mandril, né, só que ainda assim eu tive uma peça muito fina, né, e que eu não tinha nem ideia de como que eu ia deixar ela cônica, né. Eu cheguei a tentar fazer uma segunda peça ainda afinando um pouquinho a ponta, mas essa ideia não avançou muito. Uma terceira tentativa foi eu pegar um cano de ferro, né, e furando a madeira com o cano, né, tirar uma peça. Só que isso aqui enfraquecia muito, queimava a madeira, enfraquecia, e na hora de trabalhar com ela, antes mesmo de aplicar a tensão, que é o caso, precisa ser uma peça que na hora que eu girar, né, na hora que travar, vai ter a corda puxando essa peça. Então não pode, ela tem que aguentar uma certa tensão, né? Você faz um furo, prende a corda, você vai girando e travando ela na madeira. Então, né, uma furadeira com o cano também não foi uma boa ideia. Acabou não dando certo. O que eu fiz então? Pesquisando um pouco, eu vi que dá para fazer um apontador, né, de cravelha. Então, como que a gente faz isso? Primeira coisa é você aprender a fazer o furo cônico. Tá? Como que você faz um furo cônico? Você faz um furo comum e aí você vai usar um alargador de furo. No meu caso, eu peguei um ferro, né, e eu fui cortando ele cuidadosamente. Esse aqui já está meio torto, que eu usei para outras coisas agora, né? Mas ele começa fininho, vai ficando grosso, né? Você tem que calcular sempre pela diagonal dele, que vai ser a largura que você vai ter no final de contas. Na hora que você vai girando ele, né, ele vai alargando. Então a ideia é de você ter um furo, né, e fazer isso. Então a ideia é fazer um furo cônico na ponta de uma peça.
né, ou você faz o furo, depois você serra a madeira e tira isso, é como se fosse fazer um apontador de lápis. No meu caso, eu peguei aqui uma tábua que já tinha um rasgo aqui, né, e eu fui comendo aqui até ficar... que é uma peça que começa aqui, ela vai ficando arredondada, tá? Poderia fazer de novo aqui só para simular. Então, aqui tem um rasgo, né, que ele dá só o tamanho da ponta aqui. Então eu posso ir forçando, né, e vai comendo a madeira e vai... E eu quebrei, né? Obviamente já não avançou muito bem. Eu fui com pressa para mostrar aqui, né? Mas a ideia é essa, né? Eu vou cavando até aqui dar o formato da peça que eu quero dar, né? Então, se eu conseguisse arredondar aqui, né, fazendo com calma, né, eu ia chegar em algo parecido com esse daqui, tá? Então eu fiz um arredondado aqui, né, com uma ponta. Poderia ser uma tesoura. Eu vi gente fazendo com tesoura e eu resolvi fazer o meu porque eu queria de um diâmetro específico, né? Não adianta muito, né? Você pegar uma tesoura que tem uma pontinha fina, né, você consegue fazer uma peça dessas, né? Você não precisa nem cortar nada. O importante é só você ter esse molde, né? Porque você faz aqui, alarga esse furo e depois no instrumento você vai alargar com a mesma ferramenta, né? Então vai ficar sempre do mesmo diâmetro, no mesmo formato esse furo, né? Tem que ser uma peça que tem esse formato, né, mais largo na ponta e mais fino embaixo, né? E aí você vai montar esse apontador. Então eu peguei aqui uma peça de madeira aqui com furo na ponta e eu coloco uma lâmina, né? Uma lâmina, no caso eu peguei uma faca de cozinha, né? E eu cortei a faca de cozinha, dá um trabalho, né? Mas poderia ser uma lâmina de barbear, alguma outra coisa que você encontrar, né, que tenha corte, mas até uma lâmina de apontador, né? E a ideia aqui é daí eu prender, né? Eu coloquei aqui uma madeira embaixo do meu, porque na hora que eu começo a aplicar a tensão aqui, né, como está muito fraquinho aqui, o espaço aí começou a trincar. Não sei se vai dar para ver. Trincou aqui um pedacinho da madeira, então ela estava começando a ceder e abrir o buraco, ela estava largando aqui. Então eu estou colocando aqui só uma base para reforçar essa madeira embaixo, né? Eu vou dar um ângulozinho aqui para a madeira, então eu tenho um toquinho que eu coloco aqui e eu prendo. Como eu não consegui furar a lâmina da faca, eu estou usando um grampo para prender. Então eu prendi aqui. Esse grampo eu só pus uma fita crepe porque está soltando sujeira, está enferrujado, né? Mas aqui a ideia então, ó, tem um furo cônico, né, com uma lâmina em cima. Na hora que você passar uma madeira girando ali, né, ele vai cortar e vai deixar a madeira nesse formato dessa peça, tá? Então o próximo passo é ter a madeira. Então eu cortei aqui um pedacinho de madeira, né, mais ou menos no formato que eu quero fazer. E aí nosso amigo estilete vai nos ajudar a dar uma arredondada nessa peça. Então tem uma peça levemente arredondada aqui. Eu coloco aqui no apontador e vou girando. Ainda não está entrando, preciso afinar um pouquinho mais. Tá, um alerta aqui, né? Eu tô querendo mostrar sempre com pressa, né? Se você forçar muito, ele vai trincando, tá? Então aqui no comecinho tá legal, né? Tá ficando redondinho. Chegou num ponto aqui que já começou a trincar. Não sei se vai dar pra ver aí na filmagem. Tá trincando, então tem que ir sempre com calma. Começou a dar uma travadinha, volta a peça, gira no sentido contrário para tirar as rebarbas, né?
Vamos lá, vamos ver se dá para salvar essa peça ainda. Então tá aí, depois de apontar um pouco, você vai perceber que já fiz uma peça aqui que ela começa mais fininha, vai alargando, depois ela vai ficando reta aqui, que já começa a não ter mais a diferença, né? Mas isso aqui já vai funcionar na hora que eu colocar num furo, eu fizer um furo na madeira e alargar ele com essa peça aqui, eu fiz uma trava aqui, né? Tem uma trava para escolher qual que é a altura máxima que ela vai chegar. Eu não cheguei nem a cavar tudo aqui ainda. É que meu apontador aqui quebrou, né? Então vou ter que refazer a peça aqui. Mas a ideia é essa. Acho que deu para sacar. Você faz um alargador de furo, uma peça de metal que tem esse formato que você quer. Você alarga numa madeira, bem rente a superfície, e coloca uma lâmina. Faz o apontador, vem com uma outra madeirinha, aponta, né? E daí essa madeirinha vai encaixar em qualquer furo que você passar esse alargador. Então é isso aí, pessoal. Eu mostrei aqui como fazer uma cravelha. Essa cravelha aqui, ela só vai entrar nos furos que forem feitos com o mesmo alargador. Mas é interessante que a gente vai ter sempre peças iguais, independente de quantas vezes a gente fizer, né? A gente vai sair com uma sequência de peças. Então, para os meus instrumentos, todos eles vão encaixar a mesma cravelha. Tá? Então, isso aqui é a forma mais barata que você vai ter de fazer um instrumento, né? De fazer a parte de afinação do seu instrumento é com a própria madeira. Tá? Uma dica só é de usar madeiras mais duras, tá? E que sejam mais resistentes. Eu, no caso, estou usando pedaços de embuia, que são todos da mesma gaveta, né? Já fiz o braço do instrumento, eu fiz um banjo inteirinho com aquelas gavetas, né? Um braço, agora tem várias pecinhas ainda, peças pequenas, retalhos assim que você vai falar, não serve para nada isso aqui, vira uma cravelha, né? Então, sabendo aproveitar bem a madeira, vai render bastante, tá? E aí é fazer teste com várias madeiras, ver quais vão aguentar. Isso aqui é uma madeira que vai precisar de resistência, então vai ter muita torção, né? Vai ter a pressão da corda puxando, principalmente se for corda de aço, é mais fácil de quebrar isso aqui, tá? Mas de forma geral funciona muito bem. E aí, gente, tudo bem? Bom, já que o assunto é cravelhas, eu queria mostrar só uma coisinha. Cravelhas não precisam ser amadoras e mal feitas como as minhas, né? Isso aqui é o típico exemplo de pressa, né? Não fiquei trabalhando para ficarem todas iguais, né, no mesmo formato, bonitinhas. Mas não significa que cravelha necessariamente é uma coisa mal feita, tá? Porque existem instrumentos como esse, que não fui eu que fiz, né? Mas que ele trabalha basicamente com cravelhas. Então, se você olhar aqui, na mão do instrumento, então na mão dele, ele tem essas cravelhas, são de madeira também. No caso é uma madeira branca que foi pintada, esse daqui, é um instrumento de baixo custo. Você vê que o verniz ele é bem irregular, né? Mas é um violino, né? Infantil, esse aqui no caso, da minha filha. E as cravelhas, então elas são de madeira e elas travam dos dois lados aqui. Tem dois furos, né? Um furo mais largo que o outro. Ela passa de um lado e sempre alcança o outro. Se olhar aqui, por exemplo, tá a pontinha da cravelha de lá. Tá, então esse aqui são 4 cravelhas intercaladas, né? Um offset na altura. Bom, e para dar a precisão que você precisa com o violino, o
que eles fizeram? Tem um sistema de microafinação. Vamos tentar mostrar como que é esse sistema de microafinação. A corda do instrumento ela vem e prende numa alavanca. Essa alavanca ela é pressionada por um parafuso. Então se eu apertar mais, ele vai esticando um pouquinho mais essa corda. Então aqui está a corda presa, né? Quanto mais vai descendo, mais estica essa alavanca. Tá, então o que eles fazem no violino? O grosso da afinação você dá na cravelha, né? E daí para fazer ajuste fino você vai nessa microafinação. Bom pessoal, enquanto eu editava esse vídeo aqui eu lembrei de uma coisa, tá? Vendo esse sistema de microafinação do violino, né, eu comecei a relembrar de um primeiro projeto. Foi meu primeiro projeto de construção de instrumento, se é que aquilo era um instrumento, né? Eu peguei um caibro de construção que eu achei na rua, um pedaço de madeira tudo torto, né? E eu queria testar, ver se eu conseguia afinar uma corda, tá? Então eu peguei basicamente parafusos, né? Alguns parafusos, fiz um sistema de alavanca, vou mostrar algumas imagens que eu tenho guardadas aí, né? E eu fiz um sistema, basicamente que é um sistema de microafinação, tá? Aquela ideia eu descartei justamente porque eu não conseguia fazer variações muito grandes de afinação com um sistema que na verdade era um sistema de microafinação, tá? Então às vezes um sistema de microafinação que nem esse, né? Mais bem feito, mais bonito, né? Combinado com um sistema de cravelhas, você vai ter um resultado perfeito, né? Perfeito assim, né? Dentro dos nossos limites. Mas dá para fazer algo parecido com isso aí, né? Usando um sistema, dá uma olhada aí, o que eu fiz nesse primeiro teste. Era um protótipo do instrumento. Esse aqui é o meu violão feito de lixo. Aqui só os parafusos prendendo as cordas. E aqui atrás a ponte, uma peça de computador. E aqui atrás o engenhoso sistema de afinação, que nada mais é que uma alavanca. Aqui tem um parafuso que faz isso aqui fazer uma alavanca. Tá aqui assim a corda presa na ponta, ela gira para lá para trás. Se eu apertar o parafuso aqui, estica a corda aqui em cima, né? E afinou direitinho. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? É um episódio que para mim é bem marcante, porque eu gastei muito tempo pesquisando como fazer essas cravelhas, né? É um negócio que funcionou muito bem, eu tenho vários instrumentos usando essas cravelhas, tá? Então realmente é algo que vale a pena estar compartilhado aqui, não é específico para o ukulele. Na verdade, quando eu criei esse padrão de fazer as cravelhas, eu acabei fazendo para o meu banjo, né? Foi o meu primeiro instrumento. Né, mas isso seguiu, né, e de quebra tá aí também a dica da microafinação. Não sei se dá para refazer esse conceito numa escala menor e fazer uma coisinha que fique interessante, né, mas já é um começo, né, para quem quiser brincar um pouco, né. Espero que vocês aproveitem bem isso e façam projetos bem interessantes, né. Eu gostaria de ver, né, os resultados que vocês estão tendo. Eu já vi que tem gente fazendo seus instrumentos, né, baseado nos vídeos. Então que vocês sigam adiante, mostrem, compartilhem também. A ideia disso tudo também é que cada um faça o seu projeto, tá? Eu quero ver os resultados, beleza? E como sempre, né, quem não se inscreveu ainda, se inscreva, né, compartilhe,
né? Divulgue para os amigos e faça os seus projetos, beleza? Então a gente se vê aí, né? Temos mais alguns episódios para a gente finalizar o nosso ukulele de baixo custo. Valeu?